Não sejam suficientes para resgatar a honra dele. Como assim? O que você está querendo dizer? Que Dom Rafael pode muito bem estar te atraindo para a cova do leão. Agora para te submeter ao mesmo sacrifício que ele impôs ao seu amigo Cassiano. Passa de novo. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto sucessivamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto. Também sou semente, brinco de morrer, mas sou transcendente, não vou perecer, pois sou doador. Quem é que duvida que meu receptor terei sobrevida? Então, a proposta dessa campanha, né, que é uma campanha que vem aí desde 2003, com o compromisso de trazer a informação sobre a questão de doação de órgãos, né? Uma vez que a questão da desinformação é ainda o maior obstáculo dentro dessa temática de doação de órgãos e tecidos. Então, assim, independente, né, do registro de doação, de doador de órgãos e tecidos estar ou não presente na cédula de identidade, é sempre muito importante, talvez a medida mais importante, é informar em vida a família o desejo de ser um doador, né? Porque independente dessa informação estar registrada, ao final é a família que vai autorizar o ato da doação. Então, a tendência da família sempre será de respeitar a vontade em vida daquela pessoa. Então, o ideal é quebrar todo esse tabu e conversar sobre questões importantes como essa, né, ainda em vida. Então, a campanha Doe de Coração, ela traz à sociedade essa temática, né, ela motiva as pessoas a conversarem sobre esse tema das mais diversas, então, formas, né, sejam em lugares públicos ou privados, né, sejam através de pessoas que estejam vivendo esse tema, pesquisadores, médicos, pessoas envolvidas com a questão da doação. Então, ela traz à sociedade essa discussão. E aí, gerando a conscientização. Isso vai fazer a mudança de atitude lá na frente. Então, assim, a pandemia, ela veio impactar a questão da doação de diversas formas, né? Então, inúmeras formas, desde a família que tinha medo, família de um doador em potencial, que tinha medo de se apresentar ao hospital para autorizar a doação, com medo do Covid, ao próprio paciente que iria receber o órgão, ter o medo de receber esse órgão contaminado. Então, assim, foram muitas questões de logística que a gente teve que realmente vencer e pensar. O mais importante é a gente saber que o Ceará, ele não parou. A doação, em nenhum momento, ela foi interrompida, apesar de ter sofrido um grande impacto com a pandemia.
e que a gente sim tem esse desafio de trazer à tona esse ato de solidariedade, fazendo a diferença na vida dessas pessoas, né? Então, assim, quando a questão da pandemia veio impactar, e o nosso estado ele foi muito impactado, né, por esse problema do coronavírus, nosso estado, ele logo pensou e organizou ações e protocolos de segurança que garantissem à família, ao paciente, aqueles centros transplantadores, a segurança de todos esses procedimentos. Então, no início, realmente, nós meio que sofremos um impacto tremendo, né? De ver os leitos de UTI, as nossas emergências e pronto-atendimentos lotados de pacientes de uma gravidade média ou alta. Ao longo desses meses, rapidamente nós nos organizamos e desenvolvemos protocolos de atendimento. Então, hoje, com uma sociedade bem mais consciente, então, o uso de máscara, a lavagem das mãos, protocolos de segurança dentro dos hospitais, a gente já percebe a diferença nas ações. Não só nessa questão da própria doação, né? Em outras questões. Então, a gente já vê que a conscientização ela já trouxe um grande resultado. Então, a campanha ela vai desenvolver muitas atividades virtuais e algumas atividades presenciais em pontos estratégicos, seguindo todas as normas de segurança preconizadas pelo nosso ministério, né? Então, como sempre, a nossa Fundação Edson Queiroz ela vai distribuir camisetas, distribuir máscaras, motivar em pontos como shoppings, passeio público, então lugares públicos e privados. Então, a gente vai ter ações pontuais e, assim, estimular as pessoas a irem nas nossas redes sociais, acompanhar essa programação que foi feita toda pensada. Então, assim, em motivar esse ato de solidariedade num período extremamente delicado que a gente está vivendo. A Universidade de Fortaleza, ela, desde o início, ela sempre teve essa responsabilidade social. E é muito bonito a gente ver, desde 2003, a diferença que essa campanha ela trouxe ao nosso estado, né? E até mesmo ao nosso país, porque muitas dessas ações também têm um alcance muito maior do que a gente imagina. Então, a universidade, esse espaço de produção de conhecimento, levar à sociedade a informação, ela permite com que a diferença realmente chegue à vida das pessoas, né? Então, assim, para a gente é extremamente gratificante ver, a gente já vê quantas pessoas ao longo de todos esses anos foram atingidas, vidas foram mudadas através dessa ação. E, assim, o quanto é satisfatório fazer parte de uma fundação como a nossa, a Fundação Edson Queiroz, que está sempre, assim, tendo essa responsabilidade diante da nossa sociedade. Dor de Coração é uma campanha da maior importância para a saúde do estado do Ceará. Desde que essa parceria, essa dedicação passou a acontecer, a história dos transplantes tem mudado no estado do Ceará. O Ceará, todos os anos, aumenta o número de transplantes e beneficia a um grande número de pessoas, que hoje não se restringe só ao estado do Ceará. O Ceará é referência em vários desses procedimentos para todo o Nordeste e, muitas vezes, para além do Nordeste. Nós, da Secretaria de Saúde, somos extremamente gratos e convidamos a vocês a participar, mais uma vez, dessa campanha. Vem aí o agradecimento oficial do governo do Estado e dizer o nosso muito obrigado por toda essa história, por tudo que se tem construído. Pessoal, boa noite. Meu nome é Edson Henriques, eu sou professor de liderança da pós-graduação da Unifor, e aí eu gostaria de fazer um pedido para vocês. Por favor, desligarem as câmeras
né, para facilitar aqui a nossa transmissão. Nós estamos em conexão aí com a TV Unifor, então eles pediram para desligarem as câmeras e fecharem os microfones, para a gente dar uma continuidade aqui sem ter nenhum problema de transmissão. Agradeço. Bom, a campanha Doe de Coração é uma campanha já que tem muita tradição na Unifor. E aí nós gostaríamos de continuar fortalecendo a mensagem da importância de doar órgãos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos meus convidados que eu tenho hoje aqui, o doutor Tadeu Tomé e a doutora professora Bartira. Por favor, os seus cumprimentos aí e o bem-vindo aí aos nossos participantes dessa live sobre o Doe de Coração. Por favor. Tem que abrir o microfone aí, Tadeu e Bartira. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês. Obrigada, Edson, por esse convite, pela Unifor, a organização da Unifor. A gente agradece muito. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, poder bater esse papo, discutir hoje sobre doação de órgãos, nesse mês tão importante, que é o mês de setembro, o mês da doação de órgãos. Mês verde. Obrigada. Nós que agradecemos aqui. Boa noite a todos. Obrigado, professor, por mais esse convite. Parabéns pela sua iniciativa incansável de propagar a divulgação sobre doação de órgãos, junto com a parceria da Unifor e todos os apoiadores, né? Então, obrigado pela presença de todos e que seja um bate-papo gostoso hoje, para que a gente possa aí esclarecer, conversar, discutir e acrescentar um pouco sobre doação para a sociedade, né, professor? Obrigado, viu, meus colegas? Eu vou aqui fazer agora uma apresentação, eu vou colocar um vídeo novamente aqui, fazendo uma apresentação de qual é o motivo de eu estar aqui nessa live com vocês, sendo aqui um apresentador. Então, eu vou estar colocando um filme aqui, vocês vão conhecer um pouquinho da minha história, e aí a gente começa a entrar no mundo da doação e os transplantes de órgãos. Vamos lá, vou passar o meu vídeo para vocês. Boa noite, é um prazer estar aqui. Meu nome é Edson Henriques Júnior. Hoje eu tenho 53 anos. Quando eu tinha 49, no dia 31 de dezembro de 2014 para 2015, ou seja, o dia do Réveillon, eu li um diagnóstico me dando 2 meses de vida. Um câncer no fígado, 14 hepatocarcinomas. E aí, quando eu recebi essa notícia, eu resolvi lutar pela vida com muita fé, com muita vontade, e nunca entrou na minha cabeça que eu iria morrer. Nunca. Não aceitei. Meu médico entrou em contato comigo. Falou que teríamos que fazer um transplante, eu ia começar a fazer quimioterapia. Comecei a fazer quimioterapia no dia 7 de janeiro. Dia 7 ao 11 eu fiz químio para me dar sobrevida. A expectativa de vida era 3, 4, 5 meses de vida. E aí eu me entrei na fila do transplante no dia 11 de janeiro de 2015. Meu critério MELD era altíssimo e 20 dias após apareceu um doador compatível. E eu fui chamado, né? Meu médico me ligou num sábado, 7h30, 8 da noite, ele falou: onde você está? Eu estou numa lanchonete. Você está comendo? Tô, pare agora, chegou seu fígado, vai para o hospital. Eu fui, foi um momento muito difícil, entrei na sala de cirurgia à meia-noite, saí 6h30, e uma história de sucesso. Um dia só de UTI, 23 dias no hospital, a luta pela rejeição é uma coisa seríssima, muito difícil, uma experiência de muita dor física e dor espiritual, mental, a família é muito importante nessa hora. E aí eu saí vivo, feliz da vida. Essa história foi uma história antes das Olimpíadas Rio 2016, e eu entrei no site da Olimpíada e conte a sua história, né, de superação. Eu contei essa história e fui agraciado aí para conduzir a tocha olímpica devido a essa história de 20 dias, uma coisa, né, impressionante, e essa minha vontade de superação. Então, com tudo isso, essa minha história ficou conhecida e a Kelly entrou em contato comigo. E ela me convidou para assistir a peça dela, já é a segunda vez que eu venho,
E eu fiquei amigo da Kelly, claro, muito emocionado com a história dela, porque eu vivenciei. E aí, desde o ano passado, eu venho, prestigio a Kelly, sou amigo da Kelly. Hoje, faço parte do Conselho Consultivo dos Pacientes do Hospital Albert Einstein. Existe um comitê que compartilha experiências para tornar mais humanizado o tratamento em hospital em geral. E essa história intensa, né, contada, ela salva vidas. Eu sou um professor e um consultor de empresas, e quando eu dou aula, eu falo para os meus alunos que a importância de comunicar isso para a família, que é a família que salva vidas. Então, como é que foi vir aqui de novo nessa peça? É um momento muito intenso, muito emocionante. Eu chorei um monte lá dentro, revivi toda a história, mas, acima de tudo, é uma história de felicidade, de vida, e a gente tem que passar a mensagem para as pessoas de que as famílias têm que autorizar a doação de órgãos. Eu estou vivo aqui por causa de uma pessoa que eu não conheço, é uma caridade humana. Isso é uma lição de humanismo gigantesca, que a gente tem a obrigação de ser testemunha. Quando você é parte, essa história não é minha mais, essa história é da humanidade, essa história não pertence mais ao Edson. Eu tenho o papel, a obrigação de ser testemunha de Deus, porque quem é que faz a logística, né? Meu médico me ligou, em 11 horas tem que estar, uma pessoa morreu, tem que estar um fígado costurado dentro de mim funcionando. Quem faz a logística não é o gerente de projeto, é Deus. O negócio vai num cooler, o cara te abre, te costura. Tem 4 cabos USB, vem a artéria, tem que conectar 4 de outro comigo. Quem que faz isso funcionar? É divino, é Deus. Então eu aqui, como eu sou um instrumento para divulgar a importância disso. Essa história não é minha. Essa história é da humanidade, das pessoas, e a Kelly está de parabéns, é uma guerreira, uma lutadora. O propósito da vida dela é lindo, e eu estou aqui para ajudar no que for necessário. Muito obrigado por abrir o espaço para eu dar o depoimento. Muito obrigado. Pessoal, então o que eu quero dizer para vocês é que com essa história intensa, foi aí que eu comecei a conhecer essas pessoas maravilhosas. Quando aconteceu isso comigo, e eu me curei, eu falei, eu não posso virar as costas e ir embora, tem que voltar e entender como é que eu posso ajudar. Foi aí que eu entrei na área de saúde, conheci essas pessoas maravilhosas, diversas pessoas, a própria Kelly também, Nascimento, que teve uma história dessa, e está aqui a doutora Batira, o doutor Tadeu, e aí eu queria entender do ponto de vista técnico, burocrático, legislativo, seja lá o que for, o que nós temos que fazer para reduzir a fila, para fazer do que já é um tratamento, do que já é uma frente de trabalho muito poderosa, melhor ainda. Então, eu vou deixar vocês agora na mão desses especialistas maravilhosos que todo dia fazem isso. Eles salvam vidas. Então, vamos ouvir deles como é que esse negócio funciona, porque eles dedicam a vida para outras pessoas estarem vivas, assim como eu passei por isso. Então, por favor, Tadeu e Bartira, quem quer começar a explicar um pouquinho, a gente fez um roteiro aqui, mas é para ser encarado como uma sala de visitas, a gente tem muito material, e agora queremos ouvir vocês, esse trabalho maravilhoso que vocês fazem para salvar vidas. Vamos lá, Tadeu. Vai lá, Tadeu, pode começar e a gente vai... Não, muito bom. Bom, gente, eu acho que é emocionante esses depoimentos, né? E eu acho que a Bartira compartilha comigo, né, professora, da satisfação que é trabalhar numa área que, se a gente for parar para pensar, a área do transplante e da doação, né, professora, é uma das únicas áreas da medicina, talvez a única, que dependa exclusivamente da participação da sociedade, da população. O professor falou no depoimento lá, né, que uma família alguém que ele não conhece e acabou autorizando a doação. Acho que essa é a magia do transplante, né? Você pode ter o melhor hospital, o melhor remédio para não rejeitar, a melhor equipe cirúrgica, melhor centro cirúrgico, TI, tudo. Mas se não tiver lá na outra ponta, uma família humilde ou não, num hospital com dificuldades ou não, alguém que diga o sim para a doação de órgãos, alguém que tenha conversado e autorize, se não tiver esse sim,
não tem o resto da cadeia de eventos, não tem o professor Edson aí lutando pela vida e ajudando todo mundo. Então, eu acho que, e a gente fazer este elo, né, professora, entre as cadeias que levam o transplante é algo que nos dá muita satisfação, né? Verdade. Eu diria também que, bom, de novo, boa noite a todos, né, mas eu diria também que se a gente não se emocionar com isso, o Edson acabou de falar tudo que ele passou, e eu não sei se vocês, eu cada vez que assisto esse vídeo, já conheço o vídeo do Edson, eu me emociono, porque eu acho que é isso, né, trabalhar com doação e transplante, eu tô aqui na universidade, bem na minha frente, aqui tá o hospital, a gente vive isso, né, a gente vive para salvar pessoas, para estimular a população nesse ato de solidariedade, um ato humanitário, né, depois que você morre. Então, é uma coisa que nos emociona. Eu fico com os residentes, faço visita com eles, discuto casos, e quando a gente tem transplante de madrugada, vou junto com eles se precisar. Então, você percebe que é muito maior, né, do que como o Edson falou, não é só a parte cirúrgica ou só a parte técnica, envolve tantas coisas e um número tão grande de profissionais. A doação de órgãos envolve desde os profissionais que estão trabalhando com o doador numa UTI, depois, ou num pronto-socorro, depois todo mundo que vai conversar com essa família, o pessoal que está na central de transplante esperando a notificação chegar, para saber para onde que vai distribuir, quer dizer, quem que está na fila de espera, quem que está esperando, para onde vai aquele órgão, envolve o pessoal do laboratório que pegou sangue, que pegou, né, material genético para ver a imunidade, a imunocompatibilidade da pessoa, depois envolve as pessoas que vão fazer o transplante, enfermeiros, médicos, psicólogos, gente, é muita gente trabalhando para um transplante dar certo. Então, vai emocionar a gente sempre. Quando a gente salva a vida de alguém, Edson e todo mundo, vai emocionar a gente sempre. A gente vai ficar sempre tocado e torcendo para dar certo de todas as formas. Né? Acho que professora, eu acho que o que é legal também falar que a história do professor Edson, de sucesso, começou com 20 dias no hospital, etc. Mas começou com o tempo de espera, né? Porque nem todos têm a sorte, professor Edson, de ser contemplado. Também, assim, é bom salientar a todos que não trabalham com isso, cada órgão possui um critério de seleção do doador. No caso do professor Edson, que foi um transplante de fígado, a ordem de seleção é a ordem de gravidade. Os pacientes mais graves têm uma pontuação maior, ficam na frente. E isso o professor Edson foi contemplado, uma sorte, entre aspas, né, contempladas na legislação, né, professor? Porque o critério era muito alto, né, Tadeu? Era muito alto, o senhor estava grave, né, professor? Gravíssimo. E também porque o tumor, ele tem um critério diferente, porque se não transplantar rápido, ele cresce demais e o senhor passa do período que possa fazer o transplante. Fica um período que agora é tarde demais. E não, então, aqui o médico me falou que os hepatocarcinomas tinham um tamanho, o diâmetro, né? E o limite era 3,0 centímetros. Eu estava com 2,9, ele falou, você bateu na trave. Pois é. Você não é elegível na lista. Então... Exato. Se fosse mais um mês, professor, quem sabe... Exatamente. Agora, o que eu quero ressaltar aqui com a professora, que é a nossa luta diária, como o professor Edson falou, é para esses milhares de pessoas, nós temos na fila hoje 41 mil pessoas esperando por um transplante de órgão ou de córnea. E nem todas, professor, têm esse MELD elevado, ou são outros órgãos que são outros critérios, e infelizmente muitos acabam morrendo na fila de espera. Então, a luta da professora Bartira de anos, desde que eu conheço a Bartira, ela é uma grande, um ícone nacional, uma lenda viva aí, transplante, não estou falando... Eu paro agora. Ela sabe que a minha admiração por ela é muito grande, né? É um exemplo para todos nós, e a luta dela sempre foi essa, em reduzir a mortalidade de fila de espera, aumentando a doação. E eu acho que ao longo dessa live a gente pode falar um pouco de como é que funciona
a doação de órgãos no Brasil, para que as pessoas entendam, e aí, e especificamente nesses tempos de Covid, que é o tema da live, para mostrar realmente que o problema se agravou. A gente vinha aí numa evolução, a gente estava otimista, todo ano melhorando, etc., e agora foi um balde de água fria que a gente tomou, mas a gente está tentando dar a volta por cima, né, professor? Porque esse é o intuito da live, da gente mostrar quais são as ações positivas e o legado positivo que esse vírus está deixando para a gente, né? Acho que o legal agora é vocês falarem um pouquinho do fluxo, né, da sequência, de como é que funcionava isso na forma normal. E aí, uma coisa que a gente tem aqui na área da saúde, eu comecei a frequentar a área da saúde, pessoal. A área da saúde tem muita garra, tem muita energia, tem muita força, tem muito otimismo. Então, eu queria que vocês falassem das vitórias, das lições aprendidas, das modificações, das mudanças que você, e especificamente o enfermeiro brasileiro, né, tiveram coragem de fazer inovações e continuar lutando, se entregando. Eu acho que isso é muito importante as pessoas saberem, porque o dano, né, a forma que a pandemia agrediu a saúde foi muito severa. Então, fale um pouquinho da situação normal e aí fala um pouquinho da superação de vocês na saúde em cima dessa pandemia para continuar reduzindo a fila. Vamos lá. Se fala, professora? O fluxo normal, depois... O fluxo é o seguinte, pessoal, para quem está conectado, a gente mudou muito pouca coisa no que se refere a fluxo, né? A gente mudou, na verdade, no nosso país, as condições que a gente analisava um doador, para vocês entenderem. Então, é muito importante vocês saberem que a gente faz doação e transplante há muitos anos. Nós comemoramos, inclusive, em 2017, 20 anos de legislação do transplante. Nós estamos muito sólidos no país. Mas, claro, que a minha luta vai ser constante no sentido da melhoria dos processos de qualidade, dos processos de segurança. Então, eu vou morrer lutando para a gente... A gente está bem, mas a gente pode ficar melhor. Essa é a minha luta. Né? A gente está bem hoje, mas a gente vai melhorar sempre. Então, o que a gente fez esse ano? Esse ano a gente adequou nossos protocolos para proteger os receptores em relação à Covid-19. Então, não desestimulando a doação de órgãos, não continuando fazendo isso. E nós temos aqui na nossa universidade, a Universidade Federal de São Paulo, continuou fazendo transplante. É claro que se vocês me perguntarem, continuou igual? Não, claro que não. Mas nós demos uma paradinha, o fluxo é o mesmo do processo de doação, quer dizer, o indivíduo com morte encefálica, a gente, após o diagnóstico, entrevista essa família, né, encaminha os exames para a central de transplantes, encaminha esse doador para um centro cirúrgico para retirada de múltiplos órgãos, conversa com essa família durante todo esse período. Então, a gente continuou, mas, obviamente, a gente teve uma série de exames que a gente teve que começar a fazer, ou que indicava ou contraindicava a doação de órgãos. Então, por exemplo, no caso de um doador com Covid, então a gente passou a fazer teste PCR para SARS-CoV, para SARS-CoV, ou doador com síndrome respiratória aguda grave. Então, a gente começou a pesquisar esses doadores para que não representasse um risco para o paciente que ia receber o transplante. Também vimos o doador com contato, com suspeita clínica, ou um doador que teve Covid. Então, tudo isso passou a ser critério de investigação, não de descarte, mas de investigação. Claro que se um PCR dá positivo, contraindicação absoluta de transplante. Mas se um PCR dá negativo, realizado nas 24 horas antes da captação de órgãos, daí a gente continua esse processo, né? E passa a isolar depois
o receptor, acompanhar esse receptor para ver como é que ele vai evoluir, o transplantado. No caso de doador com suspeita clínica também, a gente, de novo, o PCR para SARS-CoV, se ele for negativo, a gente aceita o enxerto. Então, todas essas recomendações, elas foram feitas, foram colocadas em nota da Anvisa e da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, que é a BTO, né? E aí a gente foi evoluindo, obviamente, que todos os centros, nós fazemos live, quase toda, né, Tadeu, acho que sabe disso, acho que a cada 15 dias tem live com todos os membros do transplante brasileiro, pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, explicando os critérios, falando sobre as transmissibilidades e a segurança. Obviamente que os números caíram muito, acho que o Tadeu vai mostrar isso. A gente teve uma queda na doação no país, óbvio, por conta da pandemia, por conta das pessoas também ficarem mais em casa, então os acidentes diminuíram, né? A gente teve menos acidentes de carro, então teve um impacto também em todos os hospitais. As nossas curvas hoje na área da saúde, pessoal, elas se alteram todas. Porque as pessoas ficaram em casa. Então, isso tem uma parte boa nisso, mas também tem uma parte negativa, que as pessoas deixaram de se cuidar, deixaram de ver aquilo que tinha como problema, e aí veio toda uma medicina telemedicina, né, para atender essas pessoas em casa. Então, nós tivemos um impacto de uma maneira global, nós tivemos um impacto em toda a área da saúde, em toda a área. Nós estamos discutindo aqui um pedacinho da área da saúde, que é doação de órgãos, que eu e o Tadeu somos apaixonados, a gente dorme e acorda com isso, obviamente, né? A gente respira transplante, eu respiro transplante, todo mundo que me conhece sabe disso, né? Mas o que a gente fez foi dar segurança para esse processo. Então, os números que o Tadeu vai mostrar, os números que são poucos, a gente diminuiu muito o número de transplante, mas o número que a gente está fazendo hoje, pessoal, vocês não tenham dúvida que é com muita segurança. Os transplantes que estão sendo feitos são os transplantes que o Brasil consegue fazer, com a segurança que ele consegue fazer. Hospitalar, de instituição de saúde, de universidades brasileiras envolvidas para o transplante, como é uma tecnologia da alta complexidade, um procedimento da alta complexidade, ele está nas grandes universidades do nosso país, obviamente, e nos hospitais de referência, nos hospitais de ponta, nos hospitais de excelência do nosso país. Então, por isso que o número que o Tadeu for mostrar, vocês não tenham dúvida, é isso que nós conseguimos fazer hoje com o Covid, né? Com a presença dessa pandemia, que vai passar, temos que ser otimistas, nós somos otimistas, hoje de manhã cedo eu tive uma outra reunião com o líder do projeto do Butantan, com a HC, com a USP São Paulo, então todos os setores conectados para discutir vacina, nós vamos chegar lá, no próximo ano nós vamos estar muito melhor, rindo, conversando, mas vamos manter ainda uma certa segurança com o passar do tempo, com o passar da vacinação, né? Quer não, quero, professora, porque eu acho que esse gancho é fundamental para dizer o seguinte, a gente tende a achar que as coisas só melhoraram por conta do Covid, né? Então, o que a gente conversa com as pessoas da tecnologia, a área de TI, a área, outras que não são da saúde, é que essa pandemia, essa questão do Covid, ela adiantou, né, vamos dizer assim, né, professora, muitos dos processos que viriam com o tempo. Por exemplo, a teleconsulta. Hoje, muitos médicos acabam fazendo, com determinadas regras e situações, as consultas médicas por videoconferência, e que se fosse depender da evolução natural para chegar, por conta de barreiras, aí, professor, eu acho que culturais, né, vamos dizer assim, porque realmente é cultural, e hoje não teve jeito, ou é a teleconsulta, ou muitas vezes você não tem a consulta. E aí você acaba
adiantando protocolos e alguns critérios de segurança, uso de máscaras, né, a questão da higiene das mãos. Eu acredito que, no futuro, muitas dessas epidemias de gripes que a gente tem, não o SARS-CoV, mas os influenças da vida, vão ser evitados porque a gente está com uma cultura de usar máscara, de lavar mais a mão, de não colocar a mão no rosto, na boca, enfim. Então, eu acho que isso adiantou bastante. Então, eu acho que nesta conversa nossa, a gente tem que ter dois focos. Eu acho que a gente precisa mostrar qual que é o impacto disso no COVID, do COVID nos transplantes no país, na doação, e aí as estratégias que a Bartira, a professora, já falou, dos protocolos, enfim, né? Então, para a gente dimensionar isso, só lembrando que a gente tem na fila de transplante ao redor de 30, 35 mil pessoas, a cada fotografia que a gente tira no final do ano, são 30, 35 mil pessoas esperando por um transplante. E agora, em junho, no final de junho, que saiu o registro brasileiro, né, professora, da BTO, Associação Brasileira de Transplantes, mostrou 41 mil pessoas. Então, de cara, eu falo para vocês, nossa lista de espera aumentou 15%. Só isso já é um dano, né, é um problema. Porque diminuiu os transplantes, diminuíram as saídas. Outra notícia ruim, como a gente falou do professor Edson, né, professor, você teve a sorte, né, o critério de ser transplantado rápido. Muitos esperam anos na fila. Então, eles não aguentam esperar até chegar o órgão. Então, eles morrem na fila, e muitas dessas mortes, quase a totalidade, devido à doença de base, porque o órgão não chegou. Então, a mortalidade de fila de espera aumentou também, se nós compararmos o primeiro semestre do ano passado com o primeiro semestre desse ano, aumentou 34%, professor. Foram 1.384 óbitos só em 6 meses, um óbito a cada 3 horas, 2 horas, praticamente, de pessoas que estavam aguardando o transplante. Só isso aí já é um sinal vermelho para a gente, de que algo que era crônico, era um problema que a gente tinha uma luta, como a professora Bartira falou, de longa data, a gente vem lutando para diminuir essa mortalidade, mas com este Covid aumentaram-se os nossos problemas. E tivemos que lançar mão de várias medidas. A professora falou da Unifesp, todos sabem, eu coordeno um programa de transplantes dentro do Hospital Sírio-Libanês, e o nosso forte lá, a gente faz muito transplante de fígado pediátrico, em criancinhas, né? E bastante delas com menos de 10 quilos, aquelas criancinhas que nascem com problema congênito e precisam do transplante para sobreviver. E a gente faz muito desses transplantes, né, Bartira, com um doador vivo. E que é outro problema, porque eu vou internar um doador, muitas vezes é o pai, a mãe da criança, que está sadio dentro de uma instituição com o objetivo nobre de salvar aquela criança, mas eu vou expor o risco de contaminação desse adulto, desse doador, que pode ir lá com uma boa vontade para doar e ele pode ser contaminado. Então, o que se faz a respeito? Então, a gente sabe que no Brasil, muitos hospitais fecharam o serviço, outros, como eu vou falar agora, o Sírio, que acabou mudando o protocolo, e eu vejo que na live está toda a equipe de transplante aqui, até agradeço a participação todos os meus colegas aí, que a gente mudou o protocolo, o hospital fez, dentro do próprio hospital, uma ala, né, um prédio para quem tem Covid, outro prédio para quem não tem Covid, e uma zona amarela ali, de diagnóstico, de triagem. Então, essa medida foi importante porque os funcionários, que muitas vezes eles acabam, né, Bartira, veiculando a transmissão do vírus, eles ficavam somente num local físico, num prédio determinado. Isso fez com que a gente continuasse a fazer transplante, obviamente com os testes de PCR, sorologia precoce, antes de fazer a cirurgia, mas possibilitou que essas crianças, professor, não ficassem sem transplante, portanto, não morressem. Então, com uma mudança de protocolo, de rotina intra-hospitalar, a gente conseguiu ajustar esse fluxo para que os transplantes continuassem. Só que a gente entende, e aí esse é outro ponto, que o Brasil tem várias realidades, né? Então, assim, colocar o teste de PCR, agora eu vou falar do doador falecido,
Porque isso foi uma das medidas, né, professora, de que todo doador no Brasil tinha que fazer um teste de PCR lá, coletando amostra de suave, né, nasal, etc. Fazer isso em instituições públicas com dificuldade financeira, com dificuldade de recursos, é algo extremamente complexo, mas que o Brasil conseguiu. E aí eu tenho vários estados, por exemplo, que a nossa doação nacional caiu, mas tem alguns estados que conseguiram aumentar o número de transplantes, aumentar a doação de órgãos. Você vê que isso é possível, e depende muitas vezes de gestão, de processo, algumas vezes de recurso financeiro, apoiados pela Secretaria de Saúde, né? Mas a questão é que o Brasil, a média nacional caiu, mas cada estado, cada região do país teve um comportamento, né? Algumas muito ruins e outras melhores. Em cima dessa observação aí, Tadeu, que eu quero fazer uma pergunta e devolver para vocês dois, que é o seguinte: vocês já pintaram um cenário realístico de dificuldade e de triste estatística, né? Aumentando e etc. E, ao mesmo tempo, você contou uma história de luta, de mudança, de se reinventar, de tentar resolver, etc., que foi exatamente essa que você falou, que em alguns locais você não vê essa curva descendo, você vê uma retomada, né? Ou então respostas positivas. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, porque vocês convivem na área, e eu posso dar o meu depoimento aqui, porque eu tive lá, e eu sei a força desse pessoal que trabalha com esse otimismo. Eu queria falar da energia agora, queria falar do otimismo, da garra, da vontade, porque esse cenário que você pintou é um cenário triste, sombrio, e, acima de tudo, vocês acordam de manhã com uma esperança acesa, com otimismo, tirando o leite de pedra. A gente sabe o tamanho do Brasil, sabe das diferenças gritantes de recursos, não é isso? Então, eu gostaria que vocês falassem aqui sobre isso, sobre esse aspecto, que é o aspecto comportamental, é a energia da área da saúde. Vocês acabaram de falar que vocês respiram isso, eu quero que vocês falem agora da sua tropa, dos seus colegas, daqueles seus parceiros de guerra, seus soldados. Olha, Edson, acho que são pessoas muito apaixonadas. Eu acho que quem escolhe já está na área da saúde, já é uma pessoa que vem com DNA, um DNA marcadinho, tem algum genoma ali dentro, sabe? Você pega o genoma com não sei quantas casinhas ali, e aí você pega... Não é possível, o profissional de saúde, ele vem com um DNAzinho ali dentro, marcado, tá certo? De muita garra, de envolvimento, de salvar as pessoas, e isso, claro que ocorreu agora na pandemia, é claro que já vem antes, mas eu acho que agora isso sobressaiu, porque, afinal de contas, é a gente que está na linha de frente. É a gente que está na linha de frente. Então, é como eu disse no início, nós temos um impacto importante, que o Tadeu falou, na questão da doação de órgãos, no transplante, nos números de transplante, na mortalidade. Nós temos esse impacto, é verdade, mas nós temos pessoas que continuam lutando, acordando de manhã cedo, ou não dormindo, para que a doação e o transplante não pare. E eu considero isso uma vitória. Eu considero isso uma vitória, porque nós temos dados de outros países que eles tiveram uma parada na doação e transplante, se não por 1 mês, 2 meses ou 3 meses, não são muitos países, mas alguns deles, e você olha o Brasil e alguns estados, e você realmente continua. Nós temos o Walter Duro Garcia lá em Porto Alegre, que continua transplantando, fazendo um esforço enorme, saindo de madrugada. Você tem aqui pessoas em São Paulo, você tem o Tadeu aí trabalhando, você tem um monte de gente, e claro, junto com a gente, Edson, tem residente, tem aluno de pós-graduação, tem enfermeiro do hospital que deve estar conectado, não sei, o Fábio, o Júnior, um monte de gente. Se a gente falar nome aqui, a gente vai acabar esquecendo tanto importante. É melhor não falar. Mas tudo bem, mas assim, é só para dizer para vocês que assim, eu não gosto de falar tanto, não é que eu não gosto, os números são importantes, mas atrás dos números
existem pessoas. Vidas. Existem vidas. Então, me incomoda quando as pessoas falam só porque tem os... É verdade, nós temos muita gente, mas são pessoas. Não só pessoas que morrem, mas pessoas que conseguem ficar vivas com o transplante, vivas porque superaram o Covid com transplante, né? Nós temos pacientes transplantados que saíram daqui. Então, a gente tem um pouco de tudo isso acontecendo, e nós temos pessoas maravilhosas, que vocês não vão ter nomes, que vocês só vão ter números, mas eu aqui vou ter que fazer essa ressalva é importante. É importante quando a gente falar de número, a gente mostrar fotos, não importa de quem, porque são pessoas, é disso que nós estamos falando. Exato. E é isso, Edson, acho que são pessoas muito estudiosas, porque a área da saúde, você não tem como você se formar e parar de estudar, isso não existe no profissional. Tá aí o Tadeu estudando, todo mundo estudando, por quê? Porque você tem que, até o resto da sua vida, continuar estudando. E o profissional de saúde, ele faz as duas coisas. Ele trabalha e ele estuda, ele trabalha, ele estuda, ele trabalha, ele estuda. É isso que o profissional de saúde faz, com muita honra, com muito orgulho para sua família, né? Mas com muito mais orgulho para aquele que ele cuida. Porque ele precisa fazer isso com muita parcimônia, com muita, claro, existe a família junto, mas ele precisa fazer isso porque quem está na ponta, quem está ali precisando dele, merece esse cuidado atualizado. E é isso que a gente faz. Né? Muito bonito, professora. E aí eu gostaria de reforçar que eu vivi tudo isso, né? Eu senti tudo isso, né? Você, quando está lá deitado, né, depois do transplante, tem um tratamento enorme para ser feito, uma sequência, você vence a rejeição, é um processo doloroso, e lá os enfermeiros estão lá do seu lado, né? É claro, os médicos são muito importantes, mas quem passa o dia com você inteiro são os enfermeiros. Aqueles caras passam, sua família está do lado, claro, te dando apoio, carinho, amor. Agora, acima de tudo, você tem uma dedicação extra ali, que só quem vivenciou isso entende a força dessa enfermagem. Uma outra coisa que eu queria fazer observação, nós somos aqui de São Paulo, né? E não deixar de reforçar o trabalho bonito que o Ceará faz, né? A gente está numa universidade que é a Unifora, em Fortaleza. Eu conheci o pessoal de Fortaleza também. A Fortaleza também é um local de ponta na área do transplante, todo o estado do Ceará, o Nordeste também. Então, tem muita coisa legal acontecendo. Eu visitei o hospital de Messejana, eu vi lá o trabalho que eles fazem exatamente com recursos, né, calibrados, né, para não falar uma palavra mais verdadeira, né, ou injusta, e eu acho que é muito válido todo esse esforço que o brasileiro faz. Dentro desse resgate aí, eu quero passar um pouco a bola para o Tadeu, só para o Tadeu me dar um panorama ou uma foto rápida de todos esses números, etc., né? O que ele vê ali como... Eu lembro que vocês participaram das minhas aulas lá da saúde no PDL, e você teve uma série de aprendizados, além desses aprendizados da área de transplante específico, os aprendizados de se reinventar, de mudança, de procedimentos, de baixar a cabeça. Então, de uma forma genérica, né, saindo um pouco, quer dizer, saindo da saúde, indo para a pessoa comum, né, algumas lições ou algumas coisas que vocês fizeram que qualquer um pode se inspirar em vocês para pegar motivação e inspiração para viver nesse tempo de pandemia severa que a gente está passando. Legal, professor. Ainda mais o senhor que é um professor de liderança, né? E que aproveita essas oportunidades para tirar sempre um aprendizado, né, professor? Sim. Se o senhor me permite, eu só queria complementar também a questão da energia, que o senhor comentou. No grupo que eu trabalho no Sírio, que tem muitas pessoas aqui assistindo, é interessante como aquilo que a Martíria falou é verdade. O marcador genético de quem está na saúde é algo realmente fantástico, porque em nenhum momento, nenhum do grupo se recusou com medo ou preocupação. É assim, tem que ir lá, vamos lá ajudar. Dentro do transplante, existem os enfermeiros desempenham várias funções, né, professor?
tem aquele enfermeiro que fica à beira do leito, na unidade de terapia intensiva, tem o enfermeiro do centro cirúrgico, que cuida toda a organização para que a cirurgia aconteça, tem o enfermeiro lá conversando com a família, né, ou assistente social, ou psicólogo, ou, enfim, qualquer profissional que conversa com a família sobre doação de órgãos. E temos um enfermeiro também que faz toda a gestão da carteira de pacientes, né? Então, lá no Círio a gente tem vários, e eu queria chamar a atenção uma situação nessa semana, que a nossa Amanda, que trabalha com a gente, ela recebeu um áudio de um doador que tinha acabado de sair do centro cirúrgico, tinha acabado de acordar, indo para a semi-intensiva, e ela fez, esse doador de uma criança fez questão de mandar um áudio para ela, e ela compartilhou com o grupo, todo o grupo ficou emocionado, dele agradecendo, dele, ó, já estou acordado, já estou indo para o quarto, e meu filho já está bem, já recebeu parte do meu fígado, né, e assim, querendo dar uma satisfação, um feedback para a equipe, e todo mundo vibra. Então, professor, a gente fica triste quando o paciente morre, mas a gente fica muito feliz também quando o paciente está bem, quando o resultado do nosso trabalho, ele vê ali a pessoa bem, vê a pessoa com saúde, e eu acho que o senhor enxergou muito disso nos enfermeiros que conduziram o seu processo lá no hospital, né? Tanto é que o senhor mantém contato, quer conversar com eles, tudo. Uma situação que eu acho difícil, que eu acho um pouco de sacanagem, no sentido metafórico, é o pessoal que trabalha com a doação pura e que não trabalha com transplante, porque essas pessoas, ela veem, o que é o resultado para elas? É que quando a família diz o sim, a equipe da UTI faz a manutenção desse doador, a equipe cirúrgica dos hospitais transplantadores vem lá, retiram os órgãos para fazer o transplante, isso é um sucesso para elas. Mas essas pessoas, professor, não veem o resultado do transplante que ela ajudou a fazer, né? Por exemplo, as pessoas que viabilizaram o doador do seu fígado, né, que conversou com a família, que a gente não sabe quem é, essas pessoas talvez não saibam o resultado do professor Edson, que está aí, firme e forte, com saúde. Entendi. Né? E até existe uma coisa que não é bom que... É por lei que não pode saber ou não? A família do doador não conhece a família do receptor. Por lei, isso é uma coisa... Isso é por lei, proteger. Mas os profissionais da saúde, algumas vezes conhecem, porque o transplante é perto, às vezes no mesmo hospital, mas a grande maioria, como os órgãos vão para a lista única, não conhece. É uma pena, e por isso que nos treinamentos que eu e a Bartira a gente faz, a gente acaba sempre enaltecendo essa possibilidade que, olha, o trabalho de vocês tem um impacto fantástico lá na frente, uma pena que vocês não conheçam, mas saibam que tem, porque a gente é movido a isso. A nossa equipe, quando recebeu esse pequeno áudio simples desse pai que estava bem, que doou o fígado para o filho, a gente já reenergizou, a gente já fica, vamos lá. Então, dia após dia, a gente fica feliz com esses resultados. Isso enfrentar o Covid, faz enfrentar a gripe, porque o profissional da saúde está sujeito a todas as contaminações. A gente aprende na faculdade, a gente tem que tomar cuidado com todo mundo, né? Porque todo paciente pode ser também um potencial transmissor de doenças, né? De infecciosas. Então, a gente tem esse cuidado, mesmo assim, nós não desistimos. A Bartira falando um pouco dos números, sobre alguns países, e assim, a gente sabe que Austrália, Itália, Espanha, Portugal, Finlândia, França, Inglaterra, quase suspenderam as atividades em transplante. E o Brasil não suspendeu. Estados Unidos e Alemanha, caiu 50% a produção de doação e transplante deles. E no Brasil não foi assim. No Brasil nós tivemos uma queda importante de 6%, que é um número alto, em média nacional, de 17% nos transplantes, porque cada doador aí, são vários transplantes que a gente faz com um único doador, e mais os transplantes intervivos, né? Mas eu quero ressaltar que no Brasil a gente teve duas situações. A primeira situação é que o pico de transmissibilidade do vírus foi diferente entre as regiões. Então, ela começou de maio a junho, foi mais norte, nordeste, e aí São Paulo, Rio de Janeiro. E a partir de julho, é mais a região sul, centro-oeste, Minas Gerais. Então, a gente teve, em termos nacionais, uma diferença do pico de transmissibilidade, portanto, impactos diferentes na doação de órgãos.
E diferente de outros países, a curva de queda desse vírus, que agora está com uma maior estabilidade, né, é diferente. Os outros países tiveram uma queda maior e o Brasil parece que está mantendo aí, a gente espera que com a vacina isso caia. Então, a gente tem situações diferentes no país, portanto, diferentes impactos na doação e no transplante. É importante falar que na meta nacional nossa, para 2020, era atingirmos 20 doadores por milhão de população. A gente estava atingindo no primeiro trimestre, no começo da pandemia, 18,4. E a gente caiu para 15,8 no segundo. Então, assim, foi uma queda de 26%. O semestre foi 15,8, mas o segundo trimestre foi 13,3. Então, essa queda foi de 26%, foi uma queda grande, né? E cada região, ó, norte caiu 47%, nordeste 37%, né, onde está o Ceará, centro-oeste caiu 13%, mas sul e sudeste aumentou, quase 5%. Olha que interessante. A média nacional caiu. E aí, em termos de transplante no Brasil, comparando o primeiro semestre de 2019 com 2020, a gente teve aqui, ó, eu anotei 7% de queda no transplante de fígado, 18% de queda no rim, 27% no coração, 27% no pulmão, 29% no pâncreas. E aí, um outro transplante, professor, que é o de córnea, que a Bartira está muito próxima aí, né, professora, com o banco de olhos da Unifesp, do Hospital São Paulo, foi muito atingida. Teve vários centros, até por alguns lugares, por determinação aí das centrais de transplante, foram suspensas, e nós caiu 44%. Eu conversando com o pessoal do banco de olhos, antigamente, professor, o Brasil tinha fila zero para transplante. O que é isso? Muitos lugares dos estados, a pessoa entrava para fazer o transplante de córnea, em 3 semanas transplantava. Isso é fila zero. A quantidade de pessoas na fila sempre está aumentando, mas o número de córneas doadas é proporcional e você consegue transplantar em menos de um mês. Isso é fila zero. Nos últimos meses, antes da pandemia, tinha aumentado para 6 a 7 meses, em média, o tempo de fila para o transplante de córnea. Uau, severo, né? O senhor está sentado, né, professor? Sim. 5 anos o tempo de espera. Uau! 5 anos com essa suspensão. Cresceu tanto o número de pessoas na fila, por conta dessa queda da doação de córnea, que uma pessoa, obviamente, não vai morrer por conta da córnea, mas a qualidade de vida de uma pessoa sem o transplante de córnea, é só o senhor fechar os olhos por 15 segundos, multiplica isso pelo dia inteiro, por 5 anos, você vê qual que é o sofrimento. Meu Deus do céu. Então, isso é uma coisa grave e que a gente tem que trabalhar medidas para que a gente retome os transplantes, né? Olha, gostei muito do seu depoimento, você deu uma aula aqui de números, e para o pessoal que não é, tem muita gente da área aqui, mas tem um pessoal que não é da área também, para eles entenderem a proficiência das pessoas, né? Vocês têm o domínio dos números, vocês têm o domínio da situação, e realmente um fator externo é que fez esse dano severo. Falando sobre domínio, dados, informações, a professora Bartira me passou, eu vou compartilhar a tela, você só fala um pouquinho daquilo que você me passou, que foi um dashboard, foi um painel. Antes de você dividir a tela, deixa eu só terminar esse raciocínio. Claro, por favor. De verdade, o Tadeu explicou muito bem esses números, né, essa queda importante, mas eu tô otimista que depois da pandemia, ou no final da pandemia, e aí eu não sei como é que o Tadeu vê isso, mas eu acho que a gente vai ter um momento também, que as pessoas tiveram esse momento da pandemia para reflexão, que é exatamente aquilo que você começou falando, Edson, quer dizer, sobre as questões humanitárias, sobre as questões de solidariedade. Eu fico imaginando que esse momento em que as pessoas puderam refletir durante a pandemia, tudo que isso que a gente está vivendo, a hora que essa pandemia passar, talvez, os números nossos de doação de órgãos, de doadores, que a gente tinha como meta 20 doadores por milhão, e a gente estava em 18, estava quase chegando lá, quem sabe, talvez, a gente não volte nisso com toda a força, é a fé que eu tenho,
tá? Por quê? Porque esse momento de pandemia trouxe também as pessoas à reflexão. O que eu faço aqui? Né? Poxa, será que eu não posso ajudar o próximo? Quer dizer, na medida que eu, Bartira, né, pessoalmente agora, estou participando da vacinação Covid aqui como uma pesquisadora, né, me dispus a entrar nessa pesquisa, a participar dela como membro, então me dispus a fazer também todas as vacinações aqui que nós fizemos na universidade. Nós começamos em março aqui, vacinamos muita gente, nós vacinamos a Polícia Militar de São Paulo, 10 mil agentes da Polícia Militar, os enfermeiros vacinaram, da nossa escola, do nosso hospital. Nós tivemos que treinar muitos profissionais que entraram dentro do hospital para trabalhar, os profissionais que acabaram de se formar ou que estavam há muito tempo, né, no mercado, e nós entraram aqui na universidade, nós fizemos um treinamento. Então, nós estamos desde fevereiro, março, numa outra toada, né? Numa outra toada, porque aí você tem as aulas à distância, o último ano de medicina aqui, que é o 5º e 6º ano, que não pararam, o nosso 4º ano de enfermagem, que não parou, não pode parar, porque nós temos que formar essas pessoas, porque o mercado vai precisar de enfermeiro. Nós já estamos vivendo um momento do Nursing Now, que é um momento com uma iniciativa imensa, que é uma iniciativa global feita pelo Reino Unido, onde a embaixatriz é a Kate Middleton, a princesa, que faz uma campanha mundial para aumentar o número de enfermeiros no mundo, porque nós estamos com um problema sério. Para vocês que não sabem, os hospitais, os serviços de saúde enfrentam a maior crise de queda de número de enfermeiros no mundo, e isso, então, é liderado pela princesa Kate Middleton, na Inglaterra, com apoio da OMS, com embaixatriz de diversos filmes que vocês viram, como Game of Thrones, né, a principal atriz, também embaixatriz dessa ação mundial. Então, nós estamos aí, e eu estou sendo otimista, que esse momento de pandemia também traz as pessoas para reflexão, traz as pessoas para dizer: eu quero me envolver com isso, eu quero estudar enfermagem, eu quero estudar medicina, eu quero ir para a área da saúde, né, para ajudar a população. E aí, é verdade, a gente resgatou aqui o banco de olhos do Hospital São Paulo, né, Tadeu? A gente fez isso aqui tem 2 anos com a Renata Leite, com a Denise de Freitas, com o Elcio Sato. Nós resgatamos o banco de olhos, era um banco de olhos que não estava assim funcionando, e nós conseguimos elevar. Hoje nós mandamos córnea para outros locais do país. Em relação ao que o Edson ia mostrar, a gente tem, paralelo a isso, notícias que vocês vão ver nos observatórios. Isso representa muita gente trabalhando, viu, pessoal? Posso ligar aqui? Pessoal? Pode ligar aí, acho que é o observatório, né, que você vai mostrar. Isso, eu gostei muito daquilo. Esse observatório, ele vai mostrar para vocês por que a enfermagem, por que não, mas a enfermagem liderando, né, infelizmente, o número de mortes no mundo. Vocês estão vendo aí, pessoal? Observatório da enfermagem? Sim. Esse observatório que vocês veem, né? Então, nós, para vocês terem uma ideia, enquanto eu vou falando, daqui a pouco eu peço para ele rodar a página, descer um pouquinho, nós recebemos aqui apoio da professora Linda Oller, dos Estados Unidos, que mandou todos os protocolos americanos. Nós discutimos com ela, inclusive nesse sábado eu tive reunião com ela, na sexta-feira também tive reunião com o pessoal, com o grupo dela, para que a gente discutisse os cuidados de enfermagem relacionados ao paciente com coronavírus, e aí impacta também nos pacientes transplantados, né, que a gente bota estes cuidados lá, e a gente faz reunião depois com residentes, com todo mundo da unidade de transplante. E nesse observatório, pode descer um pouquinho aí, Edson, para mim, vocês vão perceber as curvas de mortalidade. Então, se vocês olharem aqui do lado direito, desce um pouquinho nesse gráfico, ó, vocês vão ver aqui no gráfico à direita, né, à esquerda, os casos de profissionais de enfermagem acumulados, 38 mil casos,
de profissionais contaminados em serviço, e desse lado aqui, os óbitos de profissionais de enfermagem. Alguns óbitos ainda estão sendo investigados em prontuário, investigação com família, tem muita gente trabalhando aqui para não soltar dado equivocado, então, às vezes, parece que a gente está brincando, né? Botaram aí na conta um monte de gente, não é assim. Há todo um estudo de prontuário, há todo um estudo, uma conversa com a família. Nós estamos hoje com esse total que vocês estão vendo aí. Quanto que é, Edson? 396 profissionais da saúde, profissionais de enfermagem morreram a serviço. Então, isso aqui representa quase números de como se a gente estivesse numa guerra, né, pessoal? Porque é isso que nós estamos enfrentando. Nós estamos enfrentando uma guerra invisível, mas é uma guerra com um vírus que é chato, né, vamos dizer assim. Hoje, esse vírus, ele tem um genoma muito comprido. Hoje de manhã na aula a gente viu isso, um genoma que a China, Estados Unidos, Reino Unido já identificaram. Mas isso também, por outro lado, é bom, porque como o genoma dele é muito grande, ele precisa se adaptar muito à sociedade, e por isso que ele vem caindo, quer dizer, o que os pesquisadores imaginam, né? Essa imunidade coletiva, ela vai ficar cada vez mais difícil para o vírus sobreviver, porque a gente vai transmitindo ele. Se você não tiver sua imunidade com a vacina, você vai ter sua imunidade de uma forma muito natural, porque você entrou em contato com ele e ou teve sintomas leves ou não teve, nem percebeu. Então, e boa parte da população vai ser isso, né? Então, esses números que vocês veem aí são números, infelizmente, graves para o nosso país, liderando esse ranking mundial, muito por conta das nossas condições hospitalares, EPIs, etc., né? Isso tudo está descrito aí no observatório do COFEM. Eu acho importante mostrar isso para vocês, mostrar que vocês podem acessar o observatório do COFEM, o observatório do Conselho Federal de Medicina. Existem vários observatórios, muitas pessoas fazendo esses cálculos, mostrando o que está acontecendo no país. E tem um lado bom, o Edson sempre fala, né? E é verdade, eu sou uma pessoa otimista. Veja, isso mostra quanta gente também se uniu para fazer os observatórios. Então, eu acho que depois dessa pandemia, nós vamos ter os números de volta de transplante. Vai ser com dificuldade? Não vai subir assim de um dia para o outro. Mas ele vai ter uma curva gradual de crescimento. É isso que eu acredito. E vamos olhar isso, Tadeu. Vamos olhar isso, vamos apostar um chocolate quente, que você sabe que eu gosto, para ver se essa curva cresce. E eu espero que essa pandemia, eu acho que ela deixa muita marca, óbvio, ela deixa muitos rostos, ela não deixa número, ela deixa rostos, ela deixa pessoas, mas a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Nós, profissionais de saúde, se a gente sentar e se lamentar, a gente não trabalha. Então, a gente tem que olhar com seriedade cada número desse, cada pessoa dessa, estudar, ir para frente, que eu tenho muita fé que os números de doação de órgãos aumentem depois disso, porque as pessoas compreendam o que a gente fala quando a gente diz de ato humanitário. Os atos humanitários, eles estão aí, e nós estamos fazendo força. Ela uniu muitos cientistas do mundo inteiro, isso a pandemia trouxe para a enfermagem, trouxe para a medicina, trouxe para todo mundo. As profissões de saúde, fisioterapia, psicologia, existem muitas profissões brilhantes, se uniram também. Então, nós temos coisas boas acontecendo também com isso, né? Nós temos uma declaração que eu não vou ter aqui para vocês, mas a Rita, que é uma médica da Bahia, da Central de Transplantes da Bahia, ela sempre me manda, né, isso que o Tadeu falou que estimula, ela sempre me manda áudios das famílias dos seus pacientes falecidos, e eles mandam os áudios lindos de como é que foi esse processo, como passou, como as pessoas cuidaram. Então, isso encoraja a gente, né? Encoraja localmente a Bahia, o Ceará, Sergipe com a equipe do Benito lá, a equipe da Eliana em Fortaleza aí, que é a equipe da Central de Transplantes. Então, vejam que tem pessoas, nós estamos unidos, né? Existem pessoas no país inteiro trabalhando de forma unida para que a gente não caia. E eu acho que hoje o fato da gente conseguir manter
a doação e transplante no país, sendo o nosso país com dificuldade, bota os considerandos aqui, considerando que nós somos um país subdesenvolvido, considerando que mas considerando isso positivo, que nós temos um SUS maravilhoso. Eu sei que eu posso falar, estou numa universidade pública, o SUS funciona. O SUS no nosso país segurou esse Covid, e segura o transplante, e segura a cardiologia, e segura uma série de outras coisas que poderiam não ter funcionado durante a pandemia e funcionaram. Então, obviamente, não são números agradáveis, mas estamos funcionando, e eu tenho muita fé que a gente supere isso depois da pandemia. Professora, logo ela começa a baixar. Gosto muito do seu depoimento, porque eu sempre me coloco aqui no sapato do leigo, né? Entendendo como funciona uma área dessa e como é difícil o trabalho. Agora, eu sou Fé Futebol Clube também, né? Então, eu também sou otimista, eu adoro esse otimismo, e se a gente fosse procurar a resposta para uma pergunta, o que tem que fazer, tem que acreditar, tem que colocar o coração, a alma, ter esperança, ter fé. O obstáculo vai aparecer, tem que se fortalecer para lutar e vencer o obstáculo, e através desses depoimentos a gente vê o exemplo que isso acontece, que isso não é brincadeira não, isso acontece, e não é um depoimento de uma pessoa, de um exército, esse pessoal trabalha com um exército de gente. Então eu acho que esse depoimento é muito importante, né, dizendo que apesar da dificuldade e do cenário dificílimo, sem precedentes, com danos severos, tem uma luta, tem perseverança, tem esperança, e eu adorei a sua observação sobre a reflexão. Muita gente que eu conheço, né, a vasta maioria das pessoas que eu converso, a palavra é reflexão. A palavra é reflexão, ressignificar, pensar novamente, se superar, ir para frente, inventar uma coisa diferente daquela que sacudiu muito, sacudiu na essência. E eu acho que essa é a energia que salva pessoas. Porque o indivíduo tem que salvar ele mesmo, e quando ele vê que existe uma frente de trabalho, que trabalha com doação de órgãos, o indivíduo está morrendo, e tem que ter toda uma logística, um mundo de gente para salvar, é ali que essa energia tem que estar funcionando. Então, adorei esse depoimento, ele fez muito... Ele mostrou qual é a pilha, né, do brinquedo. A pilha do brinquedo é essa, porque a capacitação está aí, pessoal. Nós somos bons em todas as profissões. Pessoas que trabalham sério, estudam, a gente tem brilhantes em todos os nossos segmentos da indústria, segmento científico, todas as profissões. Gente séria que trabalha e estuda, o brasileiro é muito bom, é flexível, é resiliente, sabe enfrentar a dificuldade, e aí essa é mais uma batalha para a gente sair mais forte. Com isso tudo, eu gostaria de pegar um aspecto aqui. Nós estamos falando de doação de órgãos, e a gente sabe, vamos falar em tempos, vai melhorando a pandemia, vacina, etc., a gente restabelecendo um pouquinho lá na frente, um futuro de curto prazo. A gente sabe que existe a lei, que é a família que autoriza. E eu lembro que no seminário passado, Tadeu, no ano passado, a gente colocou ali, teve um político, um senador, que falou que estava trabalhando uma mudança de lei para devolver a autonomia da decisão para o indivíduo. Porque esse negócio da carteira de identidade, eu sou doador, mas se a família não autorizar, não vai doar. E ali é um momento emocional fortíssimo. Por mais que esteja o treinamento para comunicar com a família, conversar, pessoa, você acabou de perder um ente querido, você não está com cabeça para falar sim para nada. Tem esse fator emocional que influencia demais. E a gente sabe que devolvendo autonomia para o indivíduo, na forma da lei, a gente consegue aumentar as doações. Será que isso é assim mesmo? Como é que funciona essa linha de pensamento? Existe lá um projeto enviado, um projeto de lei enviado no Congresso para mudar a lei. Me fala um pouquinho desse, vamos dizer, entre aspas, entrave. O que vocês acham? Acho que é mais a sua praia, né? Se quer comentar, o que eu comento? Olha, nas minhas aulas de bioética, e agora inicia a disciplina de bioética em outubro para residência, e eu que dou bioética,
Eu sempre disse, quando a lei foi aprovada em 1997, a lei, para quem não conhece, a lei dos transplantes foi aprovada em 1997, o senador Lúcio Alcântara, ele tinha colocado na legislação doação presumida. E nós vivíamos a doação consentida antes, que era a família avisava sobre, a família decidia sobre a doação. E depois ficou, o senador colocou na legislação, em 97, nós ficamos com doação presumida até meados de outubro, quando foi outubro de 98, entrou uma medida provisória, depois em 2001, nós voltamos para doação consentida, ou seja, a família. Mas por que eu estou fazendo essa breve explicação da legislação? Porque em 1998, eu fui a única pesquisadora, mas na época eu não era pesquisadora, eu era uma aluna que estava estudando, a fazer uma pesquisa sobre qual era o impacto da legislação da doação presumida no nosso país. E o impacto foi muito negativo. O impacto foi negativo, porque como aquilo tinha acabado de sair, as pessoas ficaram com medo e foram registrar nos poupas-tempos e no Detran a frase não doador de órgãos nas suas carteiras de habilitação, na sua carteira de identidade ou na sua carteira nacional de habilitação, respectivamente. Então, nós tivemos um momento no Brasil que foi essa dúvida, né? Mas a doação presumida em si, né, ou a autonomia, que é isso que o Edson está falando, o Tadeu, né, quer dizer, voltar a autonomia para o indivíduo, nós temos estudos mostrando, né, que, por exemplo, em três estados americanos, Nova York, West Virginia, né, e outros estados americanos, mostrando que a população prefere que honre a vontade do potencial doador, do doador falecido. Nós não replicamos esse estudo no Brasil, porque quando a gente começou a fazer esse estudo, nós tivemos um problema, porque as pessoas desconfiaram que elas iam entrar no hospital, iam morrer, a gente parou o estudo para não fazer mal para a população. Mas, se os senhores forem pensar, a doação presumida, ela faz sentido. A autonomia faz sentido, porque o indivíduo que ele quando o senador Lúcio Alcântara colocou isso lá na lei, e ele estava copiando esse modelo europeu, ele queria dizer que a população brasileira era solidária. Como é que a população brasileira não vai ser solidária? E só vai se registrar na Carteira Nacional de Habilitação e na de Identidade aquele que não quiser ser doador. Logo, eu estou inferindo que, olha, todo mundo é doador aqui, então vamos deixar registrar só quem não é. E o Brasil estava passando por diversas fases, isso merece um estudo até, mas uma profundidade em relação ao momento histórico que a gente vivia no Brasil, com dívida no FMI, desconfiança de que filas funcionavam, aí estava nascendo a fila do transplante. Imagina se qualquer fila não funciona, como é que a do transplante vai funcionar? Então, a população brasileira tinha tantas dúvidas que isso ficou morno ali, ninguém acreditou e voltou para trás. Mas hoje, após 20 anos de cultura da doação e transplante no país, será que a gente não pode se questionar se a gente, por exemplo, gostaria de ter autonomia de decisão na hora do meu falecimento e da decisão sobre a doação de órgãos? Agora, talvez o Brasil pudesse discutir isso num âmbito mais global. A Itália, por exemplo, está fazendo agora um plebiscito, um pequeno plebiscito que está chegando na casa das pessoas, quem é italiano aí no grupo deve ter recebido, que é para votar se a pessoa quer diminuir o número de parlamentares na Itália. Veja uma discussão simples que está chegando para os brasileiros e italianos aqui no Brasil votarem. Uma discussão dessa da doação merecia uma discussão nacional, ou então, pelo menos, uma pesquisa nacional sobre isso, que eu já pedi, obviamente, para o IBGE, já pedi isso várias vezes, eu sou uma pesquisadora que sempre peço para o IBGE incluir nos seus dados se as pessoas são doadoras ou não, porque a gente teria isso nacionalmente e ficaria muito tranquilo do poder legislativo legislar sobre a causa, né? Então, isso, eu hoje acho que a doação presumida, ela pode ser que seja ética no nosso país, mas pode ser. Como eu dou aula sobre isso, a gente considera ético alguma coisa que nasce dos valores morais daquela população. Então, se a população brasileira
por exemplo, não concordar com a autonomia da doação, ela passa a ser a ética no nosso país. Mas na hora que a gente decidir que essa doação ela me representa, ela passa a ser ética. Então, por isso que a gente diz que existem diferentes plurais éticos na nossa sociedade e que o que acontece na Arábia Saudita pode ser ético para eles, pode ser ético para mim, mas é ético para eles. Então, tudo isso é uma discussão muito profunda que eu não vou fazer aqui, porque a gente tem vários especialistas aqui na nossa universidade, em Porto Alegre, que eu discuto bastante, que discutem isso. Mas eu acho que merecia um estudo, merecia uma análise mais profunda para a gente saber se essa autonomia poderia entrar na legislação agora, ou seria outro dano de novo, e a gente faz pesquisa na universidade, é outro dano à população. Tadeu, você tem algum comentário aí? Obrigado, professora. Então, eu acho que foi muito bem elucidado pela professora Bartira. A única acréscimo que eu posso fazer é que nesta lei brasileira, que a professora comentou, foi exatos 22 anos atrás, né, professora? 23 anos. E agora, eu acho que a gente está Quando a gente estava já começando nessa área, né? Exatamente. Várias pessoas nos ajudaram, já no Padre Léo Pessini, Barque Fontane, Leonec, Camiliano, exatamente. Durante tanto tempo, né? E, na verdade, naquela época, eu acho que, como a professora falou, foi fundamental a iniciativa para a doação presumida na tentativa de diminuir a mortalidade de lista de espera. Eu acho que o grande problema, né, professora, a gente tem a mesma opinião, é que o método utilizado para esse plebiscito que não houve, né, qual que foi o nosso, aspas, plebiscito? Foi quem ia tirar o documento lá na delegacia que perguntava se era doador ou não. E aí, sem menor nível de informação, o conteúdo mínimo para que a pessoa possa tomar a decisão. Então, hoje, com as redes sociais, você vê os grandes impactos que a gente tem hoje na política, na transformação social, tudo por conta das redes sociais. Então, a pergunta, de novo, né, professora, reflexão, será que agora nós vivemos num outro momento em que a gente possa retomar essa discussão para que a gente tenha esse tipo de conduta e possa diminuir a mortalidade em fila de espera? Eu acho que fica aqui essa reflexão. E a gente tem que dizer que é legítimo essas perguntas de autonomia, é legítimo, porque nós temos pessoas que só têm um membro na família, nós temos pessoas que não têm ninguém. Então, os advogados colocaram muito, muito claramente isso para nós em reunião da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, né? Por que essa autonomia vem com tanta força? Então, tem que escutar, não adianta a gente não escutar a população, nós temos que escutar. Nós temos que ver se isso cabe, se não cabe, se dá para fazer agora, se é cultural na nossa população, depois de 20 anos, se todo mundo entendeu, né? Solidário a gente sabe que é, né? Como ninguém questiona, quer ver uma coisa que a gente aprendeu com as aulas da Espanha, acho que quem me dizia isso era o Sardinha, mas que eu não sei se está conectado, Sardinha da Unicamp, mas ele dizia, né, você vai... Sim. Ninguém questiona você, por exemplo, se seu corpo vai para o ML depois de uma morte violenta, né? Então, seu corpo vai para o ML depois da morte violenta, é para fazer o bem para a população, porque isso vai ser calculado depois, as mortes da sociedade, enfim, né? E as pessoas não questionam, porque isso tá introjetado, né? Olha, eu morrer de morte violenta, meu corpo vai para lá. Alô? Acho que a professora... Travou. A professora travou. Voltou, professora. Já pensou se as pessoas questionassem? Então, é isso, assim. As pessoas não questionam sobre isso. E a morte encefálica... Está falhando de novo, professora. Tadeu, você está aí? Eu estou aqui, professor. Eu só queria... É o seguinte, nós vamos pedir para quem está com a câmera ligada, desligar a câmera, que sempre melhora um pouquinho aqui a transmissão. Por favor, tem um participante aí. Padre Manuel César, muito obrigado e seja bem-vindo. Professora não melhorou ainda? Está tudo desligado aqui. Acho que ela vai ter que dar um reset lá. Vamos comunicar ela no... Vamos. Comunica ela no...
Ô, Tadeu. E deixa eu só comentar que isso que a professora falou é tão verdade, que assim, olha que número, é que eu gosto de números, né? Sim. A professora, do semestre do ano passado para esse semestre, a gente diminuiu a recusa familiar em 4 pontos percentuais. Então, no momento de crise, um dos principais causas de não efetivação de doação ainda é a recusa da família. Oi, desculpa, acho que caiu, né? Não sei, rodou aqui. Você já voltou, já. Professora, eu estava só complementando nesse momento que você ficou fora. Sim, obrigada. A recusa familiar caiu 4 pontos percentuais, era 40% a taxa de recusa, e foi para 36%, quer dizer, que a população ela é generosa. Né? E eu acredito nisso, Tadeu, eu acredito que a pandemia vai trazer as pessoas à reflexão do que é importante na vida delas, de quanto é importante a família, as relações, a relação afetuosa entre as pessoas, né? A tolerância também, que é uma questão importante, a tolerância, né? Entre tudo, de tudo. Né? Então, acho que vai trazer, espero que traga, né, também. Não sei. Bom, se eu pudesse fazer aqui um resumo do que vocês falaram, em todas essas abordagens muito técnicas e com conhecimento e experiência, é que nós atingimos um ponto de maturidade, onde um estudo mais focado, mais sério, ele dá para a gente uma orientação correta de como decidir sobre essa questão, né? Nós atingimos essa maturidade. A própria internet, né, os pleitos hoje, os movimentos, a gente, como população, hoje tem uma maturidade maior para poder reivindicar qualquer causa, né? A gente vê aí pelo histórico do que acontece com o país. Esse é um assunto, então, que está já passando do tempo do forno aí de assar esse bolo, hein, pessoal? Não é isso? Isso aí, professor. Legal. Olha, Tem que fazer esforço, né, para isso. Tem que fazer um movimento. Olha, eu gosto de movimento, hein? Vamos fazer o movimento, então. A gente vai contar com você com esse movimento, Edson. Eu estou super satisfeito com o conteúdo que a gente teve até aqui, e aí, nesse momento agora, eu abro para alguma curiosidade. Algum de vocês quer complementar alguma coisa no que a gente falou? Falta algum pinguinho, alguma coisa? Posso abrir para perguntas? Por favor. Tadeu, professora Bartira, tudo bem? Perguntas? Excelente. Legal. Então, pessoal, por favor, quem está aqui e queira perguntar alguma coisa sobre a doação de órgãos, acho que a gente falou sobre doação, falou do momento atual, falou sobre pandemia, falou da força do pessoal da saúde, falou da energia, mais alguma coisa que está faltando, uma coerência, alguma dúvida de vocês? Alguém aí, por favor? Marília, que está aí nos acompanhando, tem o pessoal aí que está na área. Não precisa ficar acanhado, não, pessoal. Já estamos com um belo tempo de live aqui, então dá voz para vocês. Alguma pergunta? Vamos lá. Marília está acompanhando. Bom, me parece que não temos nenhuma aqui. Deixa eu ver no chat. Deixa eu ver no chat aqui. Por gentileza, deixar. Não tem nenhuma pergunta. Não tem nenhuma pergunta, então parece que vocês, né? Vocês exauriram nesse primeiro momento o tema, né? O objetivo foi fazer algo bem de momento, um momento de utilidade pública, explicar para as pessoas, falar do que tem por trás de salvar uma vida, a importância da humanização, a valorização da Unifor, fazendo essa campanha todos os anos, tem a campanha do Doe de Coração, acho que esse aqui é o 17º ou 18º ano, se for o 18º, eles atingiram a maioridade nesse ano, né? Já estão aí adultos, e aí a gente agradece demais o espaço que foi concedido aqui. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta no chat aí E transplantes infantis tem aumentado nos últimos anos os transplantes infantis? E aí? Olha, dentro do lugar, né? Mas... Sim. Olha, dentro do Registro Brasileiro de Transplante, gente, a gente pode acompanhar várias tendências, várias evoluções. As taxas de doação de órgãos nos últimos anos no Brasil têm aumentado, ela é ascendente. Por isso que aumenta o número de transplantes no Brasil. Mas se nós estratificarmos as taxas de doação de órgãos por faixa etária, a gente vai ter surpresas. Um aumento da doação de doadores adultos e uma queda significante
de doadores pediátricos. E se a gente olhar o número de transplantes realizados, a gente acaba compensando com doadores vivos. Porque tanto o número de doadores pediátricos está caindo, como talvez a qualidade desses órgãos viabilizados, obviamente que nem todos, mas a qualidade da grande maioria, ela não é satisfatória ao ponto de que realize os transplantes para esses receptores pediátricos, principalmente os menores. O nosso grupo lá de transplante, liderado pelo Dr. Paulo Chap, Dr. Eduardo, Dr. João, Dr. Rodrigo Vincenzi, que é um grande incentivador dos transplantes também de intestino e multivisceral, a gente tem observado de perto essa necessidade do incremento de órgãos de doadores pediátricos, porque a gente não sabe se está diminuindo, porque os cuidados em pediatria, com as crianças estão melhorando, né? Como a professora Partira comentou no começo, com a pandemia, professor, o número de mortes encefálicas caiu em adultos, porque as pessoas estão tendo menos eventos encefálicos, né? Os AVCs, os derrames, estão tendo menos derrames, menos acidentes, quer dizer, menos traumas, e que evoluiriam para a morte cefálica, e isso não estão evoluindo. Então, eu não sei se numa analogia, mesmo antes do Covid, existem menos mortes encefálicas pediátricas do que adultos, a gente não tem um estudo que mostre o porquê. Então, a gente acaba compensando essa deficiência com os transplantes intervivos, que é uma técnica já consolidada, segura, a gente não teve nenhum óbito com essas doações para criança, porque a doação do fígado, por exemplo, é o lobo esquerdo, que é uma parte menor do fígado do que, por exemplo, quando eu vai doar de um adulto para outro adulto, e normalmente são pais, mães que acabam doando, então, assim, uma técnica segura e que tem ajudado a manter a estabilidade do transplante de fígado pediátrico. Porque se a gente fosse depender só dos transplantes com doadores falecidos, a gente ia observar uma certa queda. Legal, muito obrigado, Tadeu, pelos esclarecimentos aí. Não temos mais perguntas aqui, não apareceu mais nenhuma. Eu gostaria das considerações finais de vocês, e depois eu vou fazer agradecimentos, e aí depois nós temos um filme de encerramento. Professora e Tadeu, o que vocês gostariam de... Professor, eu tenho só, antes disso, tem vários comentários aqui no YouTube. Então, por favor, compartilhe com a gente. No Facebook tem só um parabéns do Milton, no YouTube tem aqui os parabéns. Aqui, ó, Bartir é um ícone. Aqui, ó, tá vendo, professora? Aqui, ó, o Benito, lá de Sergipe, ó. O número de doadores caiu e a lista de espera para transplante aumentou. As dificuldades de conseguir o doador aumentaram. Por isso é importantíssimo que todos se declarem doador de órgãos. Muito bem, Benito. Professor José Ilges, aqui, ó, participou. Boa noite. Parabéns aos palestrantes e à Fundação Edson Queiroz pela campanha Doe Coração, que será importante para aumentar as doações e salvar vidas. Aí, aqui, alguém assustado com 5 anos o tempo de espera para o transplante de córnea, que a gente comentou. Aqui, ó, esperança, temos que ter mesmo. Aqui, professora, verdade, o SUS é incrível. A pesquisa será um grande passo. Aqui, ó, corroborando. Nenhuma pergunta, só comentários aí positivos e acrescentando, professor. Lembrando que o professor Wigens, ele participou da nossa live lá no ano passado, né? Ele é um ícone aí em Fortaleza, presidente atual da BTO, né, Tadeu? Sim, na live não, foi um evento ao vivo lá no auditório, né, da Unifor. Sim, foi um evento ao vivo, exatamente, na mesma semana do Doe de Coração. Professor, eu ia usar aquela camiseta, professor, mas eu dei uma enchidinha. Eu acho que é o calor. Eu vou revelar, o doutor Wigens está aí, eu vou revelar uma... Quando eu o conheci, lá no seminário ao vivo, né, ele tinha uma apresentação, ele não era o primeiro a apresentar, eu acho que era 9h30, 10 horas o horário dele, ele já estava lá, né, eu agradeci por ele comparecer no congresso que foi feito, ele falou assim, não tem problema não, eu vim direto. Como assim veio direto? Tinha acabado de fazer um transplante. Pois é. Para você ver o pessoal da saúde, né? Ele fez o transplante lá de madrugada, sei lá, acabou de manhã, deve ter tomado um banho e falou assim, agora eu vou pro Doe de Coração. Olha a energia né, desses homens dedicados que estão aí salvando vidas. Então fica aqui um registro, né? Não pedi autorização, porque isso daqui é um elogio, né?
e valorizando aí a força e a energia desses brilhantes que salvam vidas todos os dias, né? Como se fosse tão simples, né? Como tomar um café da manhã e dar uma palestra, ele simplesmente fechou um peito lá, salvou uma pessoa, tomou um banho e veio fazer a sua live. É isso que esse pessoal da saúde, esse pessoal, a doutora Bartira, Tomé aqui, trabalharam o dia inteiro, estão trabalhando até agora na universidade e estão aí dando risada. É muito gratificante ver uma coisa dessa, e eu vou sempre estar reverenciando vocês, porque eu pertencia a isso daí, eu fiz parte, eu sou produto do trabalho de vocês. Olha eu aqui, ó, obrigado. Continuem lutando para salvar mais gente, eu agradeço demais. Vocês têm aí mensagens finais para fazer? Nós estamos se despedindo aqui, gostaria de ouvir vocês, os agradecimentos, por favor, Tadeu, Bartira. Gostaria de agradecer, na verdade, a BTO, todas as centrais de transplante, todo mundo que trabalha com isso, unidos, para garantir aí a continuidade do transplante no país. E dizer para todo mundo que está conectado, pessoal, conversa com a família, pensa sobre o processo de doação de órgãos, né? Escolha, sabe, escolha pelo menos atitudes humanitárias, que vocês aproveitem, reflitam. Não é fácil, nada na vida é fácil, mas, puxa, fazer o bem para as pessoas, isso sim é que não tem preço. Então eu convido vocês para refletir sobre isso, como é bom fazer coisas boas para as pessoas, né? Reflitam sobre isso. Muito obrigado, professora. E você, Tadeu? Então, professor, agradecendo também, parabenizando pela iniciativa, a Fundação Edson Queiroz, a Unifor, o senhor que é o incansável nisso, agradecendo publicamente o apoio eterno da professora Bartira na minha carreira, para os transplantes. Então, é uma honra estar com vocês e representando aí todos os profissionais de saúde e aqueles... A honra é minha também, Tadeu. Oi? A honra é minha também. Que isso, professora. E agradecendo a todos os profissionais de saúde do Brasil que faz o transplante e a doação acontecer. A gente sabe que é um povo que merece ser tratado, e eu gostaria só de replicar, professor, uma frase que na BTO a gente tem usado, e que assim, que a gente não pode parar, que se parar enferruja. Então, assim, não vamos deixar o transplante parar. A alma do transplante não pode morrer. Então, queria encerrar essa live com esta mensagem, que é um mantra que a BTO tem falado nas lives, no Registro Brasileiro: a alma do transplante não pode morrer, porque milhares de pessoas dependem do nosso trabalho. Então, boa noite e eu agradeço a todos. Eu que agradeço, a Mônica Campos Daibert, parabéns aos palestrantes e a todos da saúde que lutam pela vida, parabéns, professor Edson. Eu também agradeço demais os meus convidados. Agora eu vou revelar um segredo para vocês, pessoal. Esses convidados aqui é muito fácil, viu? Porque quando eu chamo eles para a batalha, eles batem continência e se apresentam. São dois queridos, eu tenho alguns queridos na saúde, né? São dois queridos que eu amo de paixão, eles são muito parceiros, é só eu chamar, eles se apresentam, a gente conversa, bota a barraca que quiser colocar em pé, a gente coloca, fala qual é o objetivo, tamo junto. Isso é muito lindo, pessoal. Eu agradeço a Deus por ter tido essa experiência na vida, de poder contar com gente, de você compartilhar uma ideia, as pessoas se apresentam e fazem junto com você. Esse seria aí uma mensagem minha do coração. Vou dar alguns recadinhos, pessoal, para a Bartira e para o Tadeu continuarem na live, que eu recebi uma notícia aqui da TV Unifor. Depois que todo mundo sair, eles querem tirar uma foto nossa aqui, nós três, para fazer, porque vai ter uma matéria pelo jornalismo lá, pela TV Unifor, então eles querem tirar uma foto com nós três aqui, vamos ser os 3 últimos a sair. Eu agradeço de coração, agradeço a Fundação Edson Queiroz, agradeço a Unifor, uma escola que eu entrei, eu comecei a dar aula 2016.2, e aí eu vou revelar outra coisa para vocês, pessoal. Logo que eu saí da minha operação, eu fui para 50 quilos, eu quase morri, sobrevivi, demorei muito para ficar fortinho. Primeiro lugar que eu voltei a dar aula, eu já dava aula há anos, né? Foi a Unifor. Me encontraram aí, o coordenador de plantão achou meu telefone, tomou um cano de um professor, falou: olha, me passaram seu telefone, parece que você conhece um pouquinho de liderança, você poderia vir aqui, né, cobrir uma vaga.
Eu falei, claro que eu posso. Pessoal, quando eu cheguei na Unifor, magrinho ainda, né? Mas já subindo em avião, trabalhando, com a minha vida restabelecida. E eu vi 110 alunos olhando para mim, dentro dessa instituição, dentro dessa casa, eu falei, voltei para a vida, graças a Deus. Como a nossa vida é energia, é pessoas. Então, aquilo que a professora Bartira falou, que é gente, né? São pessoas. Acima de tudo, nós estamos falando de humanização. Esse é meu apego pela Unifor, foi aí que eu entrei na campanha Dor de Coração também, e aí meu agradecimento à casa, à Unifor, a universidade que sempre me recebeu e me recebe. Muito obrigado. Eu vou passar aqui um filme de encerramento, porque a gente começou meio depressivo, né? Porque falando da severidade, do que estava acontecendo na área, e aí eu vou mostrar para vocês o encerramento disso, que eu falei que a minha história é uma história de felicidade. E aí, isso aconteceu em 2015 para 2016, e aí eu vou mostrar para vocês a minha história de conclusão do transplante bem-sucedido, que eu não tinha a menor ideia que ia acontecer, mas eu tive lá, escrevi, fui chamado, e eu vou mostrar aqui o filme surpresa para vocês, para fazer o nosso encerramento. Deixa eu ligar aqui minha apresentação. Ai, não. E aí, tá aqui meu filme de encerramento. O que ele vai fazer, né, Tadeu? Encerramento para vocês aqui. Quem conhece o Edson fala ai. Esse professor é sem limites. O motivo que eu fui escolhido para conduzir a tocha foi um motivo especial da minha vida, foi um momento de superação, onde eu tive um diagnóstico de um câncer, me dando 2 meses de vida, e decidi, me atrevi a enfrentar a situação com muita fé e espírito de superação, e com essa força eu consegui mover o universo aí, e consegui um doador a tempo, e fiz o meu transplante, sobrevivi. Hoje é o dia da celebração, porque 1 ano e meio após o transplante, eu estou conduzindo a tocha que representa o espírito do triunfo, da vitória, da superação. Tudo isso transformado em alegria. Tem a simbologia de bater o recorde, a chama significa vida. Então, conduzir essa tocha significa a garra do humano, encontrar um obstáculo e superar o obstáculo. Então, passou tudo isso na minha cabeça quando estava conduzindo lá e andando. Foi um dia abençoado, um dia de sol, céu azul, maravilhoso. Minha família, as pessoas queridas que gostam de mim, e eu delas, confraternizando, celebrando tudo isso. Se você colocar na mente um objetivo de vai alcançar, vou superar, vou vencer, e manter essa tocha acesa, porque vai ter vento, vai ter chuva, para você proteger a sua tocha, manter essa chama acesa, você bate o recorde, seja lá o recorde que você estabelecer, em qualquer dimensão, qualquer coisa que você for fazer na vida. Então a minha mensagem é, mantenha a sua tocha acesa e a tocha da esperança, da fé na conquista. Então, começa na sua mente, depois no coração e o Deus que você acredita. Mantenha acesa a sua tocha da esperança, da fé, no objetivo, que você consegue. Então, obrigado, pessoal. Esse é meu fechamento, agradecer vocês, queria agradecer a professora Ana Quezado, queria agradecer a Marília, queria agradecer ao Luiz Carlos, queria agradecer o Edinaldo da TV, porque tem sempre um pessoal que ajuda demais tudo isso acontecer, agradecer de novo você, Tadeu, você, Bartira, meus fiéis escudeiros aí, eu adoro vocês, e muito obrigado para a gente conseguir passar uma mensagem de superação, de luta. Vocês revelaram o lado brasileiro, que é aquele lado brasileiro que acorda cedo, estuda, trabalha, vence, é feliz com a profissão, tem uma vocação, tem um propósito. Muito lindo que vocês fazem com essas mensagens, porque acima de tudo aqui tem muito trabalho e dedicação. Tenho certeza que agora vocês vão jantar tarde, tomar um banho, dormir, e amanhã está muito cedo acordando para continuar a luta. É isso que
Eu agradeço a ter essas pessoas como amigo e ser fã desse tipo de estilo de vida que eu também gosto dessa guerra também. Eu gosto dessa brincadeira de ajudar a gente, porque nos faz bem, é humanização. Então é isso. Alguém querendo fazer alguma pergunta, a gente vai se despedindo, pedindo para a gente ficar, o pessoal vai saindo para tirar uma foto aqui na tela, vai ser um negócio meio diferente para fazer a reportagem lá, mas eu agradeço a todos vocês que ficaram aqui até o momento para curtir, né? Curtir essas mensagens importantes de vitória em momentos dificílimos. Dificílimos. Muito obrigado, pessoal. É isso. O microfone é aberto para você também, Tadeu e Bartira, falando tchau para as pessoas. Obrigado, gente. Muito obrigada por prestigiarem aí, estar junto com a gente. A Kelly Nascimento participou conosco aqui, professor. Sem dúvida, aquela é uma querida. O doutor Renato Hidalgo entrou aqui, mandou um abraço. Beleza. Eu estou devendo para a Kelly. Pessoal do Salvador aqui, Dayara. Tá aqui, ó, Silvia. Vive minha irmã. É isso aí, professora, luta incansável, né? Vou agradecer aqui o pessoal. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz com essa... Nós passamos mensagens muito técnicas de gente que trabalha sério, que entende do assunto. Muito bonito isso. Tem uma dedicação por trás, tem um lado emocional, claro, né? Mas acima de tudo tem que acordar cedo e trabalhar muito. É isso que nós estamos falando. Ô, professora, aqui a Kelly respondeu no YouTube, ó. Tira, você está cheia de créditos, fique tranquila. Que querida! Ai, que não vale, ela é uma querida, uma fofa. Aqui, ó, participando bastante aqui pelo Instituto Renascimento. Querida. A luta dela também é incansável. Querida. Marília, já tirou a foto? Até minha mãe. Vocês não acreditam. Estava conectada. Olha que beleza. Uhum. Marília, você tirou a foto então? Já foi? Marília está aí? Estou aqui, eu vou tirar agora, tá bom? Tá bom, vou fazer uma cara de bonitinho. Aliás, cadê? Peraí. O que é? Eu liguei meu negócio, estou me vendo aqui agora, né? Tava sem... Olha lá, o doutor Renato está aí mandando um abraço para você, professor. Manda outro. O doutor Renato é meu transplantador. Ele é doutor Benhur. Né? Doutor Renato, e me trata até hoje. Renato que salva a gente aqui no transplante, na Unifesp. Né, professor? Vou puxar a sardinha para o Renato, que ele vai agora, semana que vem, né, professor? Semana que vem ele está aqui, dia 17, eu vou fazer uma... Vocês estão convidados, viu, professora? Tá bom. Tá bom, eu vou fazer uma live emocional. Estou convencendo um amigo meu... Ele dá aula aqui para a gente na Unifesp também, o Renato. Ele é muito fera. E eu vou convencer um amigo meu, piloto de avião, que transporta órgão, para dar depoimentos aqui. Nós vamos conversar, né, sobre aquele projeto, né, Edson? Vamos conversar. Pelo amor de Deus, marcar uma conversa nossa aí. E essa Unifor sempre abre... Marília, você tirou a foto? Eu agora preciso sair do prédio. Tirei a foto. Já tirou? Tirei a foto. Já tirei. Maravilha. Marília, deixa eu te agradecer aqui ao Vivo em Cores, porque foi tudo certo, viu? Graças a Deus.